Tem quase uma semana que o mundo do teatro musical não fala de outra coisa a não ser a estreia de Hamilton no Disney Plus, a plataforma de streaming da Disney, que, como nós sabemos, ainda não está no Brasil e tem uma previsão de chegar aí até o final do ano, mas que nunca mais falaram no assunto. E com a pandemia eu temo que isso atrase. Bom, existem outras formas de assistir ao conteúdo do Disney Plus. Quem é um pouquinho mais velho, antes da era dos streamings, sabe do que eu estou falando. E eu já assisti A Dama e o Vagabundo no ano passado, fiz uma review, vou colocar aqui para vocês verem depois. E também assisti o Hamilton. Era para chegar no ano que vem nos cinemas, ter um lançamento mais pomposo, só que a pandemia e tudo isso que a gente está vivendo fez com que a Disney adiantasse o lançamento e fosse direto para o streaming. Essa apresentação que está lá disponível hoje foi gravada em 2016 com o elenco original, que já não é mais o elenco que está em cartaz, quer dizer, que vai voltar em cartaz com o espetáculo em janeiro de 2021. Foi gravado cerca de 3 apresentações com o público e algumas também sem o público, para pegar um pouco mais das expressões deles, passear mais pelo palco a câmera, pegar umas imagens mais aéreas. E eu quero falar com vocês como isso pode revolucionar o mundo do teatro e principalmente o do teatro musical também, na minha visão. Para isso eu estou aqui com a camiseta de um outro musical hoje, Wicked, para falar sobre Hamilton. Então não sai daí. Olá! Bem-vindos ao canal Orelhas e Tiaras. Eu sou Paulo Gratão e nós temos vídeos aqui às terças e quintas ao badalar do meio-dia. Agora eu prometo que com um pouquinho mais de frequência. Se você gosta de Disney e de teatro musical, que são os assuntos que eu acabo mais falando por aqui, já se inscreve aqui no canal. Eu sei que tem muita gente que assiste esses vídeos, mas não se inscreve, então se inscreva aqui para você sempre ficar por dentro do que sai. Ativa o sininho para receber as notificações. E dá um joinha para o YouTube poder indicar esse vídeo para mais pessoas que talvez gostem de saber também sobre Hamilton e também gostem de teatro musical. Além do YouTube, o Orelhas e Tiaras também está nas outras redes sociais, então você encontra o perfil do Orelhas e Tiaras no Instagram e no Facebook. E eu tenho o meu Twitter pessoal, onde eu acabo comentando quando sai alguma notícia relacionada a esses dois universos e sobre um monte de outras coisas também, que é o @Paulo Gratão. Paulo Gratão sou eu, para quem não me conhece. Hamilton estreou no Disney Plus, como eu falei, há quase uma semana, no dia 3 de julho, um dia antes da independência norte-americana dos Estados Unidos, né, no dia 4 de julho. E isso tem um simbolismo muito forte. Hamilton conta a história ali dos Estados Unidos, de como ele conquistou essa independência da Inglaterra e depois como que ele se estabilizou nos primeiros anos, principalmente financeiramente, através de um personagem especificamente, que é Alexander Hamilton, e hoje ele está estampado em algumas notas de dólar nos Estados Unidos, ou seja, ele é um personagem muito importante. A história foi concebida, claro, a história fala sobre pessoas brancas, elite daquela época do século XVIII, XVII, XVIII. A adaptação para os palcos colocou um pouco mais de cultura contemporânea e uma cultura negra na história também, ou seja, a gente tem um elenco super diverso, tem atores negros fazendo personagens que na vida real eram brancos, inclusive racistas, e as músicas também acabaram chamando muita atenção porque elas fogem do que a gente costuma ver em musical, né? Elas são mais voltadas pro rap, hip hop, soul, R&B, então são músicas muito pop que tocam nas rádios hoje em dia e que a gente não costumava ver em musicais, e agora, por causa de Hamilton, pode ser que a gente veja com mais frequência. Hamilton foi muito premiado no Tony Awards nos últimos anos e também é quase impossível conseguir o ingresso para ele na Broadway. Eu nunca fui para Broadway, mas a gente acompanha as notícias. É um dos musicais mais caros em cartaz atualmente, e a entrada nele em uma plataforma de streaming mostrou que a gente tem condições de ter outras experiências no teatro além das que a gente já tinha. O Hamilton, interpretado pelo Lin-Manuel Miranda, que atualmente trabalhou na trilha sonora de Moana em 2016 e participou do Retorno de Mary Poppins, está escrevendo as músicas do live action da Pequena Sereia, era um imigrante que chegou aos Estados Unidos ali para fazer faculdade e acabou ajudando o país a se libertar e também
a não quebrar com a fundação do primeiro banco lá de Nova York. There's a million things I haven't done. Just you wait, just you wait. Ele também ficou muito conhecido por causa dos escândalos conjugais dele. Então, muita coisa que tem no musical é falando sobre como ele era apaixonado por uma das irmãs Skylers e acabou ficando com outra. No caso, ele tinha um lance com a Angélica, mas acabou se casando com a Eliza. E a Eliza, coitada, é muito feita de trouxa durante todo o musical, só que você consegue pegar uma empatia incrível por ela. Mesmo que no segundo ato... Isso não é um spoiler, porque é a história real do cara, mas, tipo, ele acaba traindo ela de novo. E aí eles passam por muitas dificuldades. Quem já ouviu, pelo menos, a trilha sonora, sabe que eles passam por coisas ainda mais pesadas. E que a Eliza, assim, é a grande estrela de todo o terceiro ato da história. Eles colocaram elementos políticos pra mostrar. Tem personagens muito conhecidos no mundo todo, como o George Washington e o Thomas Jefferson. E então colocou ali todo esse lado político do Hamilton, mas também pesou muito no lado mais pessoal, no lado conjugal, na história de vida dele, a história de relacionamentos. O espetáculo não tem grandes cenários, ele tem assim um palco giratório que é muito bem usado, tem cenas que você esquece que o palco gira, e quando ele começa a girar, ele não gira sem propósito, igual a gente já viu em algumas produções. Ele gira para ajudar a contar a história, então personagens que são levados e trazidos, e outro que está fixo no palco, isso é incrível. Fora que a direção cênica, quando você está assistindo o espetáculo, você percebe tanta coisa acontecendo no palco que é muito, muito, muito fácil entender por que ele é tão querido e tão famoso. Inclusive, essa seria uma crítica que eu tenho a esse formato de teatro na televisão. Eles querem mostrar tanto o poder do close, do mostrar o que está acontecendo ali em um canto, que você acaba esquecendo ou não vendo o que tem em outro canto do palco, que também está acontecendo alguma coisa, que é uma visão mais ampla que você tem no teatro. Daí que eu já quero entrar na questão de como o audiovisual pode complementar, assim, a experiência do teatro, porque eu nunca fui pra Broadway, mas eu já fui pra teatros grandes aqui assistir musicais. E eu sei que quando a gente assiste um musical, a gente tem uma visão do todo, do palco, de tudo que tá acontecendo. Independente do lugar que a gente sente. Talvez independente não, né? Depende do lugar que a gente sente. Se a gente sentar num lugar mais à frente, a gente tem uma visão mais próxima dos atores e talvez consiga enxergar algumas expressões. Mais pra trás, a gente tem uma visão da composição do palco como um todo. Agora, a gente não tem dimensão dos detalhes que a gente tem em uma câmera, numa atuação mais feita pro pequeno ali, pro audiovisual, que é o que a gente consegue ter em Hamilton. Uma cena que foi muito comentada nas redes sociais foi uma atuação do Jonathan Groff, que está interpretando o rei da Inglaterra. Ele é conhecido por nós por ter feito o Kristoff em Frozen. E ele chega a babar na primeira música que ele canta. Aquilo é um trabalho de ator que você não vai ver no teatro e muito menos nos bootlegs. Eu não sou fã de bootlegs, eu até evito, porque você não tem experiência do teatro e nem tem experiência da televisão, porque é uma filmagem geralmente tão ruim que você tem spoilers da história e não consegue te prender porque você não está preso àquela magia de qualquer forma. Mas ainda existe algo que precisa ser trabalhado para que essa experiência seja completamente imersiva também dentro do audiovisual. Em muitos momentos, eu senti que eu estaria me divertindo mais assistindo aquilo no teatro do que assistindo aquilo em casa. Por exemplo, vendo coreografias muito trabalhadas e com a câmera muito fechada. Aquilo faz com que a gente tenha uma impressão de tipo, gente, o que está acontecendo ao redor? O que aquela pessoa que a câmera não está mostrando está fazendo? E no teatro você tem autonomia de prestar atenção no que você quiser. Por isso que muita gente vai assistir peças inúmeras vezes para prestar atenção em diversas coisas diferentes que estão acontecendo no palco. Que é diferente do trabalho de televisão. Uma novela, um filme, por exemplo, tem cenas bem definidas para acontecer dentro daquele enquadramento, que é o que a gente vai ver de fato. Sobre trazer Hamilton para o Brasil, eu acho que seria uma ideia, assim, pode ser que acabe vindo, mas não seria a melhor das ideias, porque é uma história muito americana. Em alguns momentos eu me sentia, perdido, porque os americanos já têm um background que a gente não tem sobre aquela história, então eles conseguem pegar mais
nuances, mais tiradas que eles fazem, que a gente não pega. Pra trazer pro Brasil, eles teriam que reformular muito a história. É como se fosse contar a história de Tiradentes, da independência do Brasil, pros gringos, sabe? Pra eles não faz sentido. A gente assiste uma novela das 6 que conta uma história do Brasil, Dom Pedro, Marechal Deodoro, pra gente faz sentido. Leopoldina, pra eles, ué, que é isso? É uma história de época. E digo mais, se vocês viajarem pelo Brasil, vocês vão conhecer histórias regionais que vocês falam, gente, eu nunca ouvi falar disso e faz parte da história daquela região do Brasil. Ou seja, Hamilton é uma coisa muito regionalizada. É um musical incrível, que vai mexer de fato com o mundo dos musicais, porque hoje o que vem do mundo dos musicais ainda é os Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo. O Brasil é um dos maiores, mas os Estados Unidos é o maior do mundo. Mas eu acho que não necessariamente Hamilton viria pra cá. A gente vai ter que se limitar a assistir mesmo a versão do Disney Plus quando ele chegar, ou a versão, sei lá, bootlegs, enfim. Porque é uma história que não faz muito sentido pra cá. Mas se vier, eu acho que pelo menos o público de musical vai querer muito assistir, porque ele é muito disruptivo. A história é muito bem contada, como eu já disse, dentro dessas limitações de você precisa ter um background, você precisa entender um pouco da história americana, e como as músicas são rap, é importante ter uma legenda muito bem feita. Into a room diametrically opposed foes. They emerge with the compromise, having opened doors that were previously para que você consiga acompanhar, e também é importante que você assista uma vez com legenda, e eu preciso ainda assistir uma vez sem legenda total para conseguir prestar mais atenção no que já é limitado, pelo que eu já falei da questão audiovisual. Mas eu acho sim que é uma porta de entrada, assim como o cinema trouxe os filmes pro home video, adaptou o que eles faziam pra telona, pra levar pra telinha. Eu acho que é importante o teatro começar a pensar em um modelo que ajude a complementar a experiência. O teatro não vai morrer. Jamais, porque senão ele já teria acabado pro cinema, já teria acabado pro home video, já teria acabado pra Netflix, e o teatro sobreviveu milhares de anos. Só que precisa ter sim uma espécie de experiência complementar, que a gente tenha mais acesso, porque é como se a história fosse contada de outra forma, sabe? No audiovisual, a gente tem uma história que é contada no palco, e no audiovisual a gente consegue ter acesso a outros detalhes da história. Nem que seja uma coisa realmente só complementar para quem for assistir a peça, não sei. A própria Disney tem um extenso catálogo que ela pode começar a fazer isso no próprio Disney Plus. Peças que não estão mais em cartaz, por exemplo, A Bela e a Fera, A Pequena Sereia e Aida, né, que é da divisão de teatro da Disney. Eles podem pensar em trazer o Rei Leão, Aladdin, ou até Frozen, que saiu de cartaz agora recentemente. Eles anunciaram que não vai voltar para Broadway. Eles poderiam pensar em um modelo de trazer isso, fazer filmagens profissionais, que com certeza eles devem ter, e trazer pro Disney Plus. Quem sabe a gente tá vendo um futuro se abrir à nossa frente aí, né? Bom, me conta aqui embaixo se você assistiu Hamilton, se você gosta de musicais, e o que você acha dessa nova, talvez, era que a gente esteja vendo, porque tem um detalhe muito importante que eu quero falar antes de encerrar o vídeo. A gente está desde março, no mínimo, sem peças de teatro no mundo. Tá, em alguns lugarzinhos já voltaram, mas no mundo a gente está sem peças de teatro. Hamilton foi, tipo, um oásis para quem ama teatro e tá sem nada. E já pensou se a gente tivesse um acervo de audiovisual para poder, pelo menos, matar essa saudade durante esse tempo? A gente ia voltar com muito mais afim, com muito mais vontade para viver aquilo, ver aquilo pessoalmente. Pelo menos é o que eu acho. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal e gostou desse canal, se inscreve. A gente sempre tem vídeos aqui assim. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.